E ó, estamos ao vivo para uma live de aquecimento, mais uma, hoje prática aqui, certo? A gente vai falar de bumbum, vou mostrar os 4 erros que te impedem de conquistar um bumbum mais definido, um bumbum maior, de ganhar, né, ter resultados nos glúteos, fechou? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou personal trainer, às vezes está chegando agora, nem viu a minha cara direito, veio por algum conteúdo aí, enfim. Sou o Guilherme, sou personal trainer, certo? E aqui a gente está numa sequência de lives de aquecimento. Aquecimento para quê, Guilherme? Aquecimento para o projeto 1 ano em 3 meses, onde eu vou mostrar o caminho através de 3 aulas gratuitas, como ter 1 ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, treinando da academia ou até em casa, certo? Com treinos de verdade em casa, tá? Não espera menos do que isso que eu vou te passar lá. Fechou? Nesse evento que é gratuito, que vai começar do dia 22, ali no dia 22, vai ser no dia 24 também a segunda aula e a terceira aula dia 26. Então depois vai lá, garante a tua inscrição, manda para aquele amigo que treina também, garanto que vai ajudar, é um conteúdo exclusivo, mas aqui a gente tá vindo com uma sequência de lives aí, de aquecimento, que é justamente para a gente ir aquecendo, trazendo aí alguns pontos importantes e te preparando para essa sequência aí de 3 aulas que vão mudar o teu caminho com relação a esse emagrecimento, essa definição que tu estás buscando. Fechou? Hoje, como eu disse, 4 erros que te impedem de conquistar mais resultados e ganhar mais bumbum. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro erro. Primeiro erro é um erro que, olha, muitas pessoas acham que só isso basta para a pessoa ter resultado. E não, isso é só um dos pontos. Que é o quê? A técnica do movimento, ou seja, a execução correta. E, se possível, com alguma técnica ali a mais, uma coisa que vai dar uma diferença na execução ali. Mas é a execução correta do exercício. Porque se tu não executa corretamente, tu não ativa as musculaturas que aquele exercício foi criado para atingir e trabalhar. E, consequentemente, gerar resultados. Então, às vezes, eu falo isso que muitos de vocês acham que isso basta, porque vem ali por um conteúdo meu, que eu passo alguma dica, pego uma execução, seja num agachamento, seja num supino, pô, eu não sabia disso, e aí tu começa a aplicar aquilo na hora e, opa, senti um negócio diferente aqui. Cara, eu já tô sentindo que eu acho que eu vou ter resultados. E de fato, tu já deu um passo muito à frente do que tu já vem fazendo. Só que só a técnica não é suficiente, ela é fundamental, como eu disse, porque senão tu não pega no músculo que tu quer atingir, que a gente hoje tá querendo chegar nos glúteos. Então, existem outras coisas importantes. Hoje a gente está falando de glúteo, tem 4 passos. O primeiro é a técnica. Fechou? Guilherme, por que é tão importante? Pensa comigo. No agachamento aqui, ó. A pessoa vai fazer um agachamento e ela simplesmente faz um movimento aqui assim, ó. Por mais que o pé está todo bem apoiado, eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando peso para frente do meu pé, eu não estou sobrecarregando muito o meu calcanhar, certo? Estou muito aqui, forçando meu joelho, e aí ainda combina o chamado, né, que acontece muito, o valgo dinâmico. Mulheres principalmente, acontece isso aqui, ó. A pessoa vem, ou já na descida ela já joga, ou aqui ela controla, e aí quando vai fazer força, que precisa de uma musculatura dos glúteos, principalmente bem fortalecida, faz isso aqui, ó. É básico, isso aqui é muito comum, tá? Muito comum. Isso acontece no agachamento, no leg press, em vários exercícios. Às vezes no afundo a pessoa tá aqui assim, ó. E esse é um detalhe importante. Joelho sempre acompanha a ponta do pé. Se o agachamento vai ser feito ali, que é o padrão, ponta do pé um pouquinho para fora, o joelho vai acompanhar. Porque esse trabalho de joelho para fora faz eu ter uma melhor ativação aqui, ó. Do meu popô, do meu bumbum. Beleza? Então, além de eu não prejudicar o meu joelho, eu ainda tenho uma melhor ativação e, consequentemente, uma utilização no trabalho para ter resultados no bumbum, tá? Então, por exemplo, eu pego o agachamento e faço aqui, ó, com o quadril meio retraído, o movimento, além de estar com o quadril escondido aqui, eu ainda jogo o joelho para dentro. Cara, isso é um veneno. Veneno para o joelho e veneno para os teus resultados, que não chegam. Ok? Então, acertar a técnica é fundamental. Por exemplo,
tô no agachamento aqui, ó. Olha o trabalho, olha a diferença. Eu aqui assim, e olha isso aqui, ó. Eu com o peso aqui, ou com o peso do lado, né? Faz conta que eu tô com a barra aqui, ó. Eu tenho muito mais ativação e conexão, ou seja, o peso que tá aqui, ele tá mais conectado com o popô, com o glúteo. Então, aqui eu tenho muito mais ativação, muito mais, certo? Eu preciso alinhar a técnica. Por exemplo, no nosso amigo Afundo, um excelente construtor, extremamente poderoso para glúteo, certo? Só que, se a pessoa fazer o movimento também aqui assim, ó, porque como uma perna está atrás, diferente do agachamento, permite eu descer com o tronco reto. O agachamento, uma perna do lado da outra aqui, se eu tentar fazer reto, vou para trás. No fundo isso não acontece, porque eu tenho aquele apoio. E aí muitas pessoas se queixam de dor no joelho nesse cara aqui, ó, nesse joelho da perna de trás. Não sente glúteo, sente muitas vezes lombar, porque tá descendo o movimento aqui assim, ó. E tu tem que ter uma noção de que é a perna da frente que está recebendo o peso. Diferente disso aqui, né? Aqui ela não está recebendo, mas a ideia é o quê? Que tu tem que ter essa noção. É a perna da frente que trabalha. A de trás é um auxílio, um suporte ali. Tá? Então eu preciso a mesma coisa que eu fiz no agachamento, ó. Bota ele para receber a carga, seja aqui, seja com barra, e vai, ou às vezes até com o peso do corpo ainda, às vezes a pessoa é iniciante, e vai fazer um trabalho para conectar com o glúteo. Aqui sim, eu estou sobrecarregando o glúteo, claro, pega a coxa, inevitável, não é isolado, tá? Então, eu preciso o quê? Alinhar a técnica. Olha isso aqui. Faça um trabalho mais conectado, mais direcionado para o bumbum, certo? Isso são ajustes simples, tá? Como eu disse, eu vou fazer um evento de 3 aulas onde eu vou dar todo um passo a passo, além de técnicas, várias outras coisas que precisam estar juntas, harmonicamente, digamos, uma vai precisar da outra para te conquistar. Se tu quer, é claro, eu acredito que tu queira economizar tempo, pegar 1 ano de resultados e conquistar em apenas 3 meses, certo? Então, nesse evento, eu vou dar todo um passo a passo ali, em 3 aulas gratuitas, fechou? Então, ó, técnica fundamental, preciso de técnica. Por exemplo, no stiff, um outro exercício para glúteo. Stiff vai trabalhar posterior de coxa e bumbum. Só que, se eu fazer um movimento sem técnica, eu vou ficar forçando muito a minha lombar, porque ela, mesmo acertando o movimento, ela é utilizada. O problema é tu sentir tanto ela a ponto de ter que parar o movimento sem ter sentido direito e fadigado, falhado, glúteo e posterior de coxa. Isso é um problemão. Tá? O foco é aqui. Se a lombar tá berrando antes, tem coisa errada aí, tá? Então, ó, eu não posso focar, Guilherme, mas é claro, eu não faço com o tronco assim errado. Daí, pessoa, beleza, show de bola, acertou a posição do tronco. Retraidinhas as escápulas aqui, só que ainda assim a pessoa foca no tronco. Afasta a barra da perna aqui e volta. E ainda está errado. Não tenho técnica nesse movimento ainda. Quer realmente pegar o peso que está aqui e direcionar para posterior e glúteo, que é o que a gente está falando aqui hoje, então tu vai só pensar no teu quadril. É ele que importa, ele que é o maestro desse exercício aqui. Por isso que muitas pessoas penam para aprender isso aqui. Por quê? Não sabem como controlar o movimento. Simplesmente olham ele assim por fora, ah, beleza, me ensinaram, tem que manter o tronco reto, daí isso aqui eu não posso dobrar muito, daí eu desço o tronco. Tá enxergando o exercício por fora. Tu precisa entender como é que ele funciona, certo? Tu precisa dessa orientação. Isso acontece com vários exercícios, tá? Stiff aqui é um exemplo clássico. Então o que tu faz?
não é o tronco que importa. O tronco aqui tu só estabiliza. Ele vai descer quando o maestro aqui fazer um movimento, que é o quadril, ó. Bundada para trás, automaticamente, sem eu querer, o tronco vai descer. É automático. Então, ó, bundada, vai chegar no limite, que cada um tem o seu, que se eu querer descer mais, eu já vou começar a sobrecarregar minha lombar. Então eu perco daí a conexão de glúteo posterior, já não vale a pena, e ainda vou forçando a lombar. Então, ó, cada um tem o seu, de acordo com mobilidade, flexibilidade, tá bom? São limites que a gente pode ir melhorando, vou falar sobre isso daqui a pouquinho já até, ok? Mas que sempre tem alguém que vai sempre ter um pouquinho mais de dificuldade do que outros, e tu vai trabalhando em cima disso. Então, ó, glúteo para trás, olha a diferença, olha a conexão com o glúteo aqui, diferente disso aqui, ó. Eu mal alongo e mal contraio. Olha a diferença agora com um trabalho mais direcionado, contraindo, alongando, contraindo, alongando. Fechou? Então, ó, a técnica, de fato, ela é fundamental. É fundamental. Não adianta tu querer ir para o litoral, passar o final de semana com os amigos, se tu não sabe dirigir. Tu vai chegar? Me diz, tu não chega. Tu não chega. Tu tem que aprender a dirigir para chegar no destino. Acertar o movimento e conhecer ele, que como funciona a mecânica a biomecânica que a gente chama, é fundamental. É o teu aprender a dirigir o teu corpo. Vou fazer o stiff? Beleza, já sei dirigir. Acertou, ok, show de bola. Então a técnica é fundamental pra gente pegar o glúteo e ó, vem participar. Tá bom? Mas a gente vai pro segundo erro. O segundo erro é o quê? É fazer um movimento muito pouco alongado. Por exemplo, no agachamento, que eu acabei de explicar, pô, beleza, aprendi, Guilherme. Bundadinha para trás, peso lá no calcanhar, joelho acompanhando a linha do pé, só que a pessoa fica aqui, ó. Cara, o agachamento não é à toa que ele é um dos melhores exercícios que tem para construir glúteos. Só que assim, tu não tá aproveitando nem 20% desse baita exercício. E por quê? Porque tu tá alongando pouco. O agachamento, como eu disse, com a barra aqui nas costas ou com o peso do lado, devido ao ângulo que a gente entra, a gente começa a exigir do glúteo aqui de cima. E vai exigindo, e vai exigindo, e vai exigindo, e vai exigindo, e vai exigindo. Vai chegar um momento que, cada um com a sua limitação, tu vai chegar no ápice do exigir ali do glúteo, alongou bem, e aí tu sobe, contrai. Isso é amplitude, é tu aproveitar ao máximo, é o segundo erro que as pessoas não fazem. E isso acontece em vários equipamentos, seja aparelho ou exercícios livres como esse, tá? Seria a mesma coisa de pegar o stiff e fazer isso aqui, ó. Sendo que a pessoa consegue descer mais, a pessoa consegue explorar, mas algumas pessoas não conseguem. E por que algumas pessoas não conseguem? Simplesmente porque estão meio travadas, encurtadas, meio que enferrujadas, eu diria. Como assim, Guilherme? A gente tem o quê? Quadril, a gente tem ali perto do glúteo, certo? Tem a articulação do quadril. A gente tem várias articulações do nosso corpo. O quadril, ele é responsável por aportar aqui, digamos, os glúteos. Então, se o teu quadril está meio travado, ele não vai conseguir fazer um trabalho amplo no stiff, por exemplo, porque tu não vai conseguir descer muito. Tu sabe que é importante descer. Tu viu a live do Guilherme, mas não vai, e aí começa já a doer lombar, mesmo que tu olha no espelho e tá certinho. E por que isso? Porque tu não tem uma mobilidade suficiente. Mas calma, jovem. Calma, jovem. Dá para melhorar essa mobilidade. Vários exercícios. Mas antes de passar alguns aqui exemplos, não é só a mobilidade que está ligada a essa baixa amplitude, que o teu corpo está travado, mas sim flexibilidade também, que é o alongamento. Mas não é o alongamentinho ali de 5 segundinhos aqui. Isso quando dá 5 segundos, né? Se dá 10 mesmo, só vem aqui antes do treino.
Isso aqui é a mesma coisa que... É a mesma coisa que eu querer treinar com essa barra aqui, ó. Que deve ter 1 quilo, 2 quilos. É a mesma coisa que eu querer fazer agachamento com essa barra aqui. Esperar resultado. É a mesma coisa. Tu esperar que tu melhore a tua flexibilidade, fazendo isso aqui assim, 5 segundos aqui, aí vai, aqui assim. Tu não tá esforçando, não tem esforço, tu não tá exigindo realmente. E não faz sentido um tipo de alongamentinho fraco assim ser suficiente para melhorar essas condições que estão meio travadas em ti, mobilidade, flexibilidade, certo? Então tem que ter um esforço. Existe treino mais direcionado para isso. Tu vai ficar o quê? 1 minuto na posição. Por exemplo, vai estar aqui, se for em pé, é 1 minuto, tu fica, vai começar a puxar, aí tu vai, tu segura, tu respira aí, solta e vai mais um pouco. No chão, mesma coisa. Tu vai, tu bota aqui, não é só isso aqui, pra cá. Não deu nem tempo do meu corpo entender o que tá rolando, esse alongamentinho assim, rápido. Então tem que ficar, tu vai, joelho esticado, vai doer, vai ser desconfortável, tu vai ficar 1 minuto, vai ficar mais às vezes, se precisar, na região que tu tem mais dificuldade, mais encurtado. E geralmente é muita questão cadeia posterior aqui. Às vezes a pessoa trabalha sentado, né? É uma região que é muito comum das pessoas que começam a treinar tá totalmente encurtado ali. E aí, esse encurtamento, além de não permitir que tu faça uma boa amplitude do movimento, de descer bem, sem sentir lombar, sem sentir um monte de desconforto, ele ainda faz com que... Eu vou perder o fio da meada, meu Deus do céu. Aguenta. 2, 3, 4. Diz a Rafa que é só voltar pro lugar onde eu tava, que eu vou lembrar. Mas enfim. Eu ia falar da mobilidade. Lembrei. Isso, funciona. Além de ele não te permitir descer muito, ele faz com que tu não consiga recrutar bem as fibras do teu bumbum ou de outras regiões, tá, gente? A gente tá falando de glúteo aqui. Mas mobilidade e flexibilidade vale para todo o corpo, tá? Então, se tu não consegue, por exemplo, num afundo aqui, ó, descer muito bem, porque daí já começa a retrair aqui e forçar a tua lombar, tu automaticamente não consegue recrutar, ou seja, pegar as fibras ao máximo aqui do teu bumbum, as fibras musculares, os músculos, né? E conectar com o peso, certo? Encurta a amplitude e eu não tenho uma ativação maior do meu bumbum. Então, o que a gente precisa fazer? Pelo menos uma vez na semana, dá para fazer com treinos em casa, tu não precisa estar fazendo mais 15, 20 minutos na academia, além do treino de musculação, enfim, não precisa, dá para fazer treinos em casa, é o que eu geralmente instruo meus alunos também, tá? Então tu vais o quê? Soltar, tanto soltar o quadril com relação à mobilidade, quanto flexibilidade. Exercício aqui, ó, posterior, pega glúteo também. E é desconfortável, eu tô aqui meio pleno, mas tá doendo. E eu tô meio dolorido ainda do treino dessa semana. Então é aqui, certo? Mobilidade. Existem vários exercícios. Vai tirar o joelho, por exemplo. Ó, deixa eu pegar daqui. Mão aqui em cima. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir pra frente e forço aqui, ó. Porque daí eu vou alongando também adutores, parte interna, para ter um melhor... Isso aqui não lembra agachamento? Isso aqui não lembra agachamento, ó. Isso aqui é um exercício também de mobilidade, de eu forçar o joelho para fora. É isso que eu estava falando antes, da questão de forçar o joelho para manter o alinhamento do pé. Ativação maior de glúteo. Então, são exercícios que, se tu parar para olhar assim, pô, lembra o agachamento, lembra o afundo, sim. Porque eu tenho que o quê? Entrar num movimento desse, são criados justamente para isso. Para depois, na hora de eu fazer um agachamento, o meu corpo já conhece essa amplitude aqui, ele já vai estar mais treinado e apto para descer um pouco mais, manter o alinhamento do joelho, certo? Então, ó, isso aqui é um exercício, tá? Isso aqui é um exercício. Vou para frente, venho para trás. Deixa eu encurtar aqui. Venho para frente,
É uma mobilidade mais dinâmica. Jogo para fora aqui. Por exemplo, mobilidade de tornozelo também. Às vezes a pessoa vai fazer o agachamento e o quadril, lembra que eu falei no início que é importante para a técnica eu sobrecarregar o pé todo, peso no calcanhar, só que às vezes a pessoa vai começar a descer, automaticamente o joelho vem para frente. E aí o peso vai muito para frente do pé, por quê? Porque a pessoa não tem mobilidade no tornozelo. O calcanhar vai querer sair, porque ela não tem isso aqui, ó. Ó. Essa mobilidade de manter o calcanhar e conseguir jogar o joelho mais à frente. Então, conforme ela vai descendo, que é normal, o joelho ir um pouco para frente, o calcanhar, por falta de mobilidade, já vai querer sair. E aí, tu força, parte da frente do pé, sobrecarrega um pouco o joelho e não tem ativação que poderia ter no bumbum. Então, uma coisa precisa da outra, tá? Então, exercício de mobilidade, flexibilidade, são uma espécie de exercícios para consertar teu corpo, para destravar, certo? E como eu disse, a gente tá falando de bumbum, peguei mais exercícios para parte de quadril aqui, tá? Existem vários exercícios de mobilidade, flexibilidade, fechou? Existe para ombro também, a pessoa vai fazer aqui, ó, o agachamento, fica forçando a barra contra a nuca, o cotovelo vai lá para trás, e aí fica desconfortável aqui em cima, não consegue focar no principal. Nossa, deu uma leve batida. Então, ó, posso fazer um trabalho de mobilidade pro meu ombro aqui, ó, de rotação interna, para eu ter mais tranquilidade na hora de encaixar aqui, que ele não fique forçando. Tem várias coisinhas para consertar, digamos, o teu corpo. Fechou? E porque a amplitude é fundamental, preciso que essa chave vire para ti. Nossos músculos, assim como o bumbum, eles são compostos de vários feixes, várias fibras musculares. Faz de conta que isso daqui é uma fibra. Tem centenas e milhares de fibras compostas no músculo. Quando a gente alonga, que faz um bom trabalho de amplitude, a gente exige ao máximo. Porque a gente precisa exigir para criar aquelas micro-rupturas, micro-lesõezinhas, que vão ter aquela dor depois muscular, na maioria dos casos. Às vezes tem, às vezes não tem, tá? Enfim. Então, isso vai fazer com que eu rompa e mande uma informação para o meu corpo. Opa, ele exigiu, a Juliana ou o Cleverson, enfim, exigiu do glúteo ali durante o treino. Então agora vai entrar num processo de se recuperar e ficar mais forte. É onde tu ganha massa magra, onde hipertrofia. Trazendo de um jeito bem basicão, tentando te explicar uma coisa fisiológica que acontece, tá? Então, quando eu faço uma amplitudezinha muito michuruca, tipo aqui assim, ó, por mais que eu, tenho ativação do glúteo, beleza, tô com a técnica, mas amplitude muito reduzida, é tipo eu fazer isso aqui, ó. Dificilmente eu vou romper fibrinhas musculares aqui. Agora, quando eu pego e mando lá embaixo, pego e exijo bem, eu realmente tô, claro, combinado com uma boa carga ali, ajustada, né? Sobre essas coisas também, eu vou estar falando no evento, certo? No projeto 1 ano e 3 meses. Então, eu preciso alongar. É fundamental. Esses são os 2 primeiros erros, tá? Se eu não estivesse tão longe, e vai ser ruim, porque eu tô com um fio aqui, vai ser ruim, né? Dá pra ir? Vamos lá, então. Vem comigo aqui, que eu vou mostrar essa questão da amplitude também no leg. Muitas pessoas não se ligam que é um excelente exercício Eu vou me afastando da câmera, eu começo a falar mais alto, eu esqueço que o microfone ainda está aqui. Aí deve ficar bom para vocês ouvir aí, né? Então muitas pessoas não... Vamos nesse aqui, já está sem peso. Não se ligam que é um excelente exercício para glúteo. Por quê? Porque, é claro, tá tendo um trabalho de coxa muito grande aqui. E a pessoa praticamente só trabalha a coxa aqui. Por quê? Trabalhinho muito pequeno. Pouca amplitude. Quer realmente trabalhar o glúteo? Mandar a informação que, opa, glúteo, eu tô precisando de ti aqui também. Tu precisa aumentar a amplitude, minha jovem, ou meu jovem. Amplitude, aqui sim. Eu tenho mais trabalho de
de glúteo. Aqui. Muito mais trabalho de glúteo. Diferente disso aqui, ó. Então a amplitude, sem dúvidas, combinada com a técnica, né? E essa amplitude, para ela ser melhor e sempre aproveitada, precisa conciliar um destravamento, digamos, no teu corpo, com exercício de mobilidade e flexibilidade. Lembrando que alongamentinho de 5 minutos, né? Aqueles 5 segundinhos para o corpo todo, para cada região, isso ali não é o suficiente nem de perto. Suficiente para melhorar esses aspectos de mobilidade e flexibilidade, tá? Principalmente flexibilidade, né? Que geralmente é o alongamento, que as pessoas vão lá e vão fazendo o alongamentinho. Não, tu precisa de uma coisa mais estruturadinha ali, tá? Fechou? Então, ó, esses são os 2 primeiros erros que te impedem de ganhar bumbum, ok? Antes, mais um jabazinho aqui, porque eu quero que tu participe. Fechou? Quero que tu participe desse evento que vai rolar. É de tempos em tempos. Esse evento vai ser inédito. O projeto 1 ano em 3 meses inédito. Conteúdo exclusivo. E se algum conteúdo meu, assim como essa live aqui de aquecimento pro evento, já te ajudou? Minha jovem, meu jovem, não perde tempo. Vai lá no link da bio depois e garante a tua inscrição. Tá? Eu vou te ensinar como ter 1 ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, treinando na academia ou treinando em casa. Certo? Então, ó, primeiro erro, técnica. Segundo erro, amplitude. Terceiro erro, um erro que às vezes a pessoa nem se liga. Ela se preocupa muito em, acertar a técnica, amplitude, show de bola, destravei meu corpo, Guilherme, tá tudo certo. Mas a pessoa vai lá e, ó, joga água em cima dessa fogueira que está ali a favor, queimando a favor dela. Que é o quê? Errar na divisão do treino. Ou seja, a pessoa tem um treino que não permite que o músculo que ela exigiu, que gerou essas microlesões, que trouxe essa rupturazinha e está se recuperando para ficar maior e mais forte, se recupere. Porque não está rolando descanso. E por que isso acontece? Porque acha que dá para isolar treino. Como eu falei, eu faço um leg press 45, pega muito glúteo, descendo bem, mas pega muito coxa. Então, tem gente que associa que esse aqui é mais para quadríceps, mais para a parte da frente da coxa, beleza. E aí, vamos supor, vai pegar que seja um levantamento terra. O pessoal vai fazer um levantamento terra aqui, ó, que é um exercício que pega muito glúteo, posterior de coxa, só que ainda assim eu tenho uma ativação de quadríceps, que é isso aqui, ó, né? O levantamento terra. Ainda assim, eu tenho uma ativação de quadríceps. Ou seja, se a pessoa faz um dia posterior e glúteo, no outro dia mais quadríceps, ou seja, treinando dias seguidos, ela não está descansando. E se não está descansando, tu tem 2 coisas, 2 problemões. Primeiro, tu não vai ter resultado, porque tu não está deixando a musculatura e o teu corpo se recuperar, e aí tu libera cortisol, que é um hormônio do estresse. Isso dificulta mais ainda o teu emagrecimento e tua definição, porque o teu metabolismo vai lá embaixo, certo? E além disso, o segundo problemão é tu, mais cedo ou mais tarde, se machucar. Teu joelho está sendo utilizado todos os dias. Então, isso não é nem de perto a melhor estratégia, tá? Ah, Guilherme, mas dia sim, dia não. Olha, eu não sou muito fã de trabalhar sempre dia sim, dia não. Porque a gente tem todo um corpo para ser treinado. E se eu botar, assim, ó, 2 vezes bem feitas na semana, com uma estrutura de treinos, de ordem de exercícios, de séries, repetições, tudo bem elaborado e planejado, é suficiente. Eu dei o estímulo suficiente e recuperei o suficiente. Dei o estímulo suficiente, recuperei o suficiente. Mas isso não quer dizer, tá? Que, como eu disse, não é o que eu costumo usar com frequência. Não quer dizer que de vez em quando, tanto que meus alunos que já estão comigo há alguns meses aí, pelo menos alguns meses, já passaram por algum treino que eu coloquei, sei lá, segunda, quarta e sexta, membros inferiores, onde tem trabalho de glúteo. Mas eles sabem, eu deixo muito bem claro, que o teu glúteo está sendo exigido em todos os treinos. Não é porque hoje é mais posterior e glúteo que no dia de quadríceps, de coxa, parte da frente, ele não está sendo exigido. Pelo contrário. No dia que a gente faz quadríceps, que daí tem o quê? Agachamento, tem o quê?
Tem a cadeira extensora, beleza? A cadeira extensora é o único isolado que tem para a parte da frente, tá? Aí vai ter o que mais? Vai ter, sei lá, o leg press 45, vai ter um afundo que pega muito a parte da frente da coxa. São dois, ali eu já falei 3 exercícios, leg, agachamento e afundo, que eu acabei de dar toques sobre o trabalho de glúteo neles. Então não tem como dividir, tá? Isso é tu jogar água na fogueira ali que está trabalhando a teu favor, nessa fogueira que está acelerando o teu metabolismo para queimar mais calorias, nessa fogueira que está fazendo com que o teu glúteo se recupere para se reconstruir mais forte. Então a divisão é o terceiro erro e ela é fundamental, ok? Uma pausa rápida. A divisão é fundamental, porque se não há o descanso adequado, não há o resultado. É mais, e a pessoa que faz isso, ela fica no achismo de, eu tô trabalhando todo dia, ou dia sim, dia não, quanto mais eu treinar, mais resultado eu vou ter. Mas não é assim, não é no achismo que o nosso corpo trabalha em prol desses resultados que a gente está buscando. Fechou? Então a divisão é importante, porque os melhores exercícios para glúteo vão trabalhar coxa junto. Vão trabalhar, inevitável, tá? Vão trabalhar. Os melhores. Belezinha? Ok? Primeiro erro, técnica. Segundo erro, amplitude. E aí a gente, o que? Vem da questão do corpo travado, mobilidade, flexibilidade, né? O alongamento. Terceiro, divisão. E o quarto, me diz uma coisa. Não sei se tem horta na tua casa, alguma coisa assim. Mas enfim, deve ter uma árvore perto, se não tem no terreno, às vezes mora em AP, enfim, ou às vezes tem um vasinho de flor. Me diz uma coisa, uma árvore, ela tem como nascer num chão de concreto ou num deserto do Saara? Uma árvore que eu digo não é um cactus, tá? Uma árvore, essa árvore que talvez tenha do outro lado da tua casa ali, que tu consegue ver, seja um pé de sombreiro, um flamboyant, ou enfim. Não tem como nascer. Por quê? Porque a terra, o solo não é fértil. Não tem os nutrientes que essa árvore precisa para criar raízes e aflorar. E é a mesma coisa que acontece quando tu pega um treino que foi bem elaborado para te ganhar mais bumbum. Tu foi lá, acertou a técnica, tu viu, executou corretamente, cara, tu fez um treinaço, tu fez amplitude bem trabalhada, teu corpo tá indo bem, não tá travado, tu jogou uma divisão, o teu treino tem uma divisão que permite o teu corpo descansar bem para te ter mais desempenho nesse treino e também ter uma boa recuperação, só que na hora de acontecer um trabalho de... Como é que eu posso dizer? Enfim, na hora dessa recuperação ser regada a um bom nutriente, ou seja, tu querer plantar uma árvore numa terra fértil realmente, essa terra fértil não está sendo jogada para dentro do teu corpo. Então o quarto erro é a alimentação, porque se não tem quantidades suficientes de proteínas, principalmente, e também de carboidrato, mas principalmente proteínas, o teu músculo não vai, nesse processo de se recuperar, porque o nutriente proteína é fundamental para acontecer essa recuperação e o teu bumbum crescer maior. Por que eu tô com essa barra na mão? Entende? Gente, uma coisa precisa da outra. Eu não trouxe 4 erros. Eu acredito que muitos, quando viram o tema da live, pensaram, 4 erros, deve ser 4 coisas de execução correta. Que, como eu disse, muitas pessoas acham que basta corrigir os exercícios que vai ter o melhor resultado do mundo. Não vai. E se tu quer, principalmente se tu quer ter 1 ano de resultados de emagrecimento e definição em apenas 3 meses, seja na academia ou em casa, tem que ter, falando de bumbum principalmente aqui hoje, mas isso vale para o corpo todo, tá? A gente tá falando de bumbum porque eu trouxe ideias de coisas de exercício para bumbum. Tem que ter a técnica, tem que ter a amplitude, tem que ter a divisão e tem que ter a nutrição ali, tu tem que consumir, isso é uma coisa individual de cada pessoa, tá? As quantidades que tu precisa de proteína, ou carboidrato, enfim, gordura boa, enfim. Sem a proteína, não tem como, é o momento que o teu corpo tá ali, se
machucando e tá ali dolorido. Por isso que tem muitas pessoas que ficam muito tempo também doloridas. Por quê? Nesse processo que o teu corpo tá alguns dias ali se recuperando, não tá tendo essa nutrição ali junto. A pessoa não tá, isso é um dos motivos, tá? Dessa dor, enfim. Então não tá acontecendo, quando o teu corpo tá ali, as fibras musculares todas precisando de um nutriente ali para chegar e se reconstruir, esse nutriente não tá vindo. E aí, praticamente tudo que tu fez é quase que em vão. Não vou falar que é em vão, porque tu foi lá, tu treinou, sempre tem uma questão de saúde que melhora e tal, mas se tu quer ter um corpo mais definido, se tu quer um bumbum maior, se tu quer aqui, ó, bumbumzão lá na nuca, aqui assim, ó, hashtag bumbum na nuca, tu precisa nutrir esse músculo. Então, olha como uma coisa precisa da outra. Tu treina bem, treina certo, para daí tu ter um momento de recuperação, graças a uma divisão de treino bem feita, bem estruturada para ti, e aí combinado com a alimentação. Por isso que são 3 pilares que sustentam uma pessoa que vai ter muito resultado. É básico, é treino, não existe resultado sem treino, resultado realmente de crescimento muscular, massa magra, corpo mais definido, sem flacidez, não tem. É alimentação e é o descanso. E quando falo descanso, é o descanso tanto da musculatura no dia a dia, quanto o descanso de horas de sono para ter uma liberação hormonal, para ter um momento de pico de GH sendo liberado para se recuperar, enfim, o hormônio do crescimento, blá, 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 blá. Beleza? São uma tríade aí, ó. 3 pilares fundamentais, tá? E ó, às vezes tu fica assim, mas será que eu como então, Guilherme, tanto de proteína? Meu Deus, eu não sei, que eu gosto de saladinha, carboidrato à noite, não. Meu jovem, sério, se tu tens apreço pelo teu tempo, que é uma coisa que não volta pra gente, e parece que cada vez mais ele passa voando, né? Tá louco, a gente vai pra setembro já. Tá absurdo. Todo ano a gente fica com essa sensação de, caramba, mais um ano, foi-se. Meu jovem, tempo não volta. E aí eu te pergunto, como é que tu tá aproveitando esse teu tempo? Esse tempo que às vezes tu não tem a mínima vontade de ir pra academia, ou de fazer teu treino em casa. Que tu foi lá e investiu numa academia financeiramente, comprou suplemento e coisa, enfim. Todo esse investimento de tempo e até dinheiro. Será que ele tá valendo a pena? E para muitas pessoas eu sei que não. Então, jovem, faz uma coisa por ti, de graça ainda. E olha, às vezes eu tenho receio de botar de graça esses eventos, tá? Porque quando é de graça as pessoas não dão valor. Isso é fato, tá? Compromisso é uma coisa que ele passa pelo nosso bolso. Quando a gente tira ali do dinheiro, que a gente contabiliza, demorei tanto para tirar esse... Eu já pensei seriamente em fazer esse evento pago. Mas não vou fazer gratuito. E eu espero sinceramente que tu vai lá no link da bio depois e garante a tua vaga, tá? Porque, sinceramente, eu não sei o que eu consigo te ajudar mais se não for com esse evento. Que serão apenas 3 aulas para te mostrar um passo a passo, tá? Para te seguir, conquistar 1 ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, em casa ou na academia. Então, ó, live 4 de aquecimento, só aquecimento, a gente tá só aquecendo. Não perde a oportunidade de participar desse evento. Amanhã tem a live 5 e depois tem a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Tem muitas lives ainda aí pela frente, tá? E dia 22 tem o principal, que é o nosso evento. Fechou? Projeto 1 ano em 3 meses. Galerinha, espero que tenha ajudado. Um bom sábado pra ti. Tamo junto. Abraço, valeu, beijos.